Olá pessoal, eu sou Davi Garcia. Eu sou Juliana Ramanzini. E nós somos o Do You Lost nessa temporada especial dedicada a Lost depois dos 10 anos do fim da série. A gente está de volta, né? Semana passada você já ouviu o nosso podcast sobre o episódio piloto. Se não ouviu, volta aqui no link do blog e ouça esse programa também para você entender mais a proposta dessa temporada especial de podcasts dedicados a Lost. Mas esse episódio, essa edição aqui, vai falar sobre a primeira temporada como um todo, né? A proposta aqui é realmente discutir, de novo, né? Recapitulando rapidamente aqui, qual é a experiência de revisitar a série depois de tanto tempo sem vê-la, né? E a gente vai fazer isso aqui agora discutindo os aspectos gerais da primeira temporada. Muita gente não acredita, mas a gente, depois do fim, não assistiu mais a série não, viu? A gente tá reassistindo agora pela primeira vez, né? Pois é. Então as pessoas sempre cobravam, né, da gente, a gente sempre dizia que precisava de um distanciamento aí porque a gente vivia Lost intensamente, né? E tá sendo uma experiência muito bacana. Porque Lost acabou em maio de 2010, né, gente? A gente tá aqui em março de 2020 gravando esse podcast, né? Não sei quando você tá ouvindo isso, mas quando a gente gravou era março de 2020, então quase 10 anos depois do fim, realmente. Então, ter essa experiência, fazer essa experiência de revisitar isso depois de tanto tempo, né? Porque a gente tem quase 10 anos que a gente viu o fim da série, mas a primeira temporada ela começa no finalzinho de 2004 e vai até 2005, ali meados de 2005. Então quase 16 anos que a gente teve realmente esse distanciamento. Então ver a primeira temporada de novo, que é uma temporada realmente muito especial dentro da história de Lost, porque é uma temporada que ainda não está apostando em tantos mistérios assim, né? Os grandes mistérios da mitologia de Lost, elas tomaram corpo e tomaram uma dimensão maior depois. Mas a primeira temporada, ela é totalmente dedicada realmente a apresentar aqueles personagens através das ações deles na ilha e dos flashbacks, porque só o espectador conhece a história deles pelos flashbacks, né? Porque na ilha eles são ainda estranhos uns para os outros, né? Eles não sabem exatamente se aquela pessoa com quem ele está interagindo é quem que ela está dizendo que é, ou como ela age, né? Se ela é assim, essa pessoa, né? Então você descobre, por exemplo, que a Kate, que é aquela personagem que vai lá, ajuda o Jack no início da série, no episódio piloto, costurando ali aquele ferimento nas costas dele, você não sabe que ela era uma fugitiva procurada pelo FBI. Então, peraí, se a Polícia Federal Americana estava procurando essa pessoa, o que ela fez assim de tão grave para ser fugitiva e está sendo procurada e estava sendo escoltada, né, no voo da Austrália para os Estados Unidos, para Los Angeles, ela estava sendo escoltada por um agente do FBI. Ela estava presa. O que ela cometeu? Quem é essa pessoa? Ela não é essa moça bonitinha que tá ali querendo ajudar todo mundo? A mocinha, né? Porque o que a gente vê é que a mocinha da história, ela tem um passado bem nebuloso, né? Assim como todos os personagens Todos os personagens. Então a primeira temporada ela faz esse favor, mostrar que são pessoas mesmo, né? Escrotas em muitos momentos. Muito, assim, acho que a gente pode dizer até que, sei lá, acho que até metade da temporada é difícil você simpatizar 100% com algum personagem, porque eles são todos escrotos. Todos eles são escrotos. Talvez o Loki não, quando você conhece a história, que você fica com pena dele. Porra, mas esse cara era um loser, né? Era sacaneado por todo mundo. Passou pelo que passou e tal. O bocó da história é Loki, né? E ele é justamente o contraponto do extremo, né? Quem ele era antes da ilha e quem ele vira, quem ele se transforma quando ele tá na ilha, né? Então mas todos os outros personagens, você tem até uma certa raiva naquele início, Shannon, né? Sawyer. A Shannon era. Nossa, insuportável. A Shannon era aquela patricinha realmente que tava ali. Eu não vou fazer nada pra ajudar porque o resgate tá chegando aí. Vocês que se virem aí. Nossa, o Charlie também, um mó babaca, né? O Charlie, né? O rockstar que ainda achava que tava na fama ali, né? E a gente vai descobrindo. Nossa, e o próprio Jack, meu Deus, como o Jack é chato, gente. Eu não acho ele tão chato. Assim. Eu acho ele chato, ele é chato. Eu tenho vontade de dar na cara dele, assim, é louco, se reassistindo de como pode. Fico, gente, como é que a mulherada suspirava por esse homem chato? Não, mas porque ele só era escroto, mas ele é divertido, entendeu? O Jack é chato.
Você tem toda essa... Você conhece, vai descobrindo por que também, né? Que o cara tinha aquela coisa, aquela obsessão de querer fazer as coisas. Porque teimoso, cara. É um cara que não consegue deixar as coisas de lado, né? Ele não consegue... Tem que fazer, ele tem que salvar alguém ou consertar alguma coisa, né? Não, a gente descobre que é todo mundo problemático. Todo mundo fez muita merda no passado, assim, tipo, merdas estratosféricas. Então, assim, isso é que é legal. Porque você vai, em cada episódio, você tá vendo ali, que é uma dinâmica que foi, acho que, genial na série. Você tá vendo ali a história acontecendo, mas ao mesmo tempo você tá descobrindo que são duas séries em paralelo, né? Uma sobre a história dessas pessoas e outra sobre a ilha, né? Exatamente. E como eu falei, as ações que a gente tá vendo acontecendo na ilha, né, sob o ponto de vista de cada um daqueles personagens ali, elas nem sempre batem com quem aquelas pessoas eram fora da ilha, quem elas foram no passado, né? Porque você vai vendo ali, por exemplo, Jin-san, né? A gente falou, quando a gente fez o podcast sobre o piloto, como seria a situação de um casal falando uma língua que mais ninguém fala naquele ambiente, naquela situação. E você descobre que o Jin era um cara que estava envolvido com a máfia praticamente, né? Ele era um cara super violento, machista pra caramba, né? A forma como ele trata a Sun, que ela não podia nem deixar um botãozinho da blusa aberta porque ele já estava lá policiando em cima, dando esporro, né? Então, cara, você ficava, pô, mas por que essa mulher se submete? Mas, eles são da cultura oriental, é assim lá, é assim que funciona, né? E você jogava isso pro espectador também, de ver aquilo, e você ficava com raiva. Por que ela aceita? E por que ele age assim? Por que ele é assim? Ao mesmo tempo, você tá vendo o Sawyer, que é um cara extremamente babaca, egoísta pra cacete. Ele só quer se dar bem ali, ele vai pegando as coisas todas pra ele, os remédios, né? E depois ele quer usar aquilo como moeda de troca pra tudo, chantagear e sacanear os outros, né? Fazer piadinha com a aparência física dos outros, e botar apelido em todo mundo. Todo mundo tinha um apelido. E você vê o próprio Jack com essa mania de querer ser o líder mesmo quando ninguém tá pedindo. Peraí, filho, a gente não tá pedindo que você seja o líder. Você não decide nada sozinho aqui não. E ele queria decidir tudo. E aí quando alguém pedia alguma coisa, ele se irritava porque ele dizia, gente, eu não quero ser o líder. Quem disse que eu sou o líder? É insuportável. E você vê o Said, que é um cara que tá ali, né? É um personagem que tá meio que de lado. Parece mega ponderado, né? E você vê que ele é um cara, um iraquiano, foi combatente da guerra do Iraque, né? Contra os Estados Unidos. Então carrega todo aquele estigma, né? O estigma, né? De ser realmente E o preconceito, de ser enxergado, né? como... Da visão do preconceito. Ser visto como inimigo, né? E você vai vendo essas interações que vão se construindo ao passo que os episódios vão evoluindo. A mesma coisa do Michael Walsh. Você descobre que o Michael praticamente era um estranho pro Walsh. Exatamente, um garoto adolescente que tava, né, quer dizer, no início da adolescência ainda, né? E que se descobre que tá com um pai que ele não teve um contato em momento nenhum da vida dele. Né, e a relação toda turbulenta do pai com a mãe, né? O que levou à separação dos dois. Então, cada episódio que vai se dedicando ali, e aí a partir daquele momento, a partir do terceiro episódio, realmente a série abraça a fórmula que ela explorou ao longo de todas as temporadas, que era o episódio na ilha acontecendo, quando a gente está vendo tudo acontecendo com todos os personagens, ao passo que a gente está vendo um flashback específico de algum deles. Sempre quando acontecia o flashback, normalmente aquele personagem protagonizava também parte das cenas. Tinha alguma importância muito grande no episódio, né? No que estava acontecendo. E eu acho também que a série, ela adiciona um elemento que fez muita gente pirar, né? Porque as pessoas ficavam já nessa primeira temporada discutindo se eles estavam mortos, se eles não estavam. Porque o que acontece? Na ilha, os personagens começaram a ter experiências que seriam experiências, sei lá, de sonhos, visões. Por exemplo, mesmo o Jack, ele começou a ver o pai dele. E aí a gente descobre que o caixão do pai estava dentro do avião. Então, assim, a gente começa a querer entender o que está acontecendo, que experiências são essas, o que tem, é a ilha que tá falando com eles. É o trauma que provocou aquilo. É o trauma que provocou aquilo, eles estão tendo visões, são sonhos. O Loki toda hora puxando essa questão de que a ilha tinha alguma coisa mágica e especial, que a ilha ia responder, que a ilha é isso, que a ilha é aquilo. Então a gente começa a pirar na série, mesmo quando a série não tá explorando aquilo, né? Porque podia ser simplesmente um reflexo do problema, né? Que o cara tinha com o seu passado. O Jack talvez estivesse na exaustão que ele tava, né? Lembrando que ele trouxe o pai, né? No caixão e que o caixão tava perdido em algum lugar da ilha. Mas a gente pirava. Meu Deus, eles estão aonde? Estão no purgatório? O que tá acontecendo? Essa foi uma ideia que perdurou até o final da série, inclusive, né? Muita gente ainda não desapegou dela, né?
Inclusive, quando a série acabou, as pessoas elas entenderam que tava todo mundo morto mesmo, desde o início e tal. Precisou vir os produtores dar uma entrevista e explicar que não não era. Mas a primeira temporada, ela te permite ter essas dúvidas, porque, né, as coisas estavam sendo introduzidas, estavam sendo desenvolvidas ainda, os primeiros passos, né? E assim a gente vê o desenvolvimento dos personagens, né? A gente vai conhecendo um pouco deles na ilha, ou seja, eles são escrotos também na forma como eles se relacionam. A gente vai conhecendo os seus pecados, né, no passado, e a gente vê eles brigam, quase se matam, né, se esfaqueiam, o Sayid tortura o Sawyer. E aí quando acontece isso, o Sayid sai, né? Tipo, vai embora do acampamento e aí... Porque a gente descobre que era uma coisa que ele tinha arrependimento de fazer, né? Porque ele era torturador na época da guerra, né? Então ele carrega essa coisa de... Aquilo era um fantasma na vida dele. E ele ter que fazer aquilo de novo, naquele momento de desespero, porque o cara tava ali escondendo remédio, que podia salvar a vida de alguém, né? Era uma crise de asma da Shannon, né? Então eles pegam porque... E o Sawyer é um cara que... Você percebe que é um cara que... Ele é o cara realmente que fica desafiando a autoridade, né, do momento, né? Então se você quer isso, eu não vou te dar. Né? E se você quiser, realmente você tem que vir se humilhar aqui pra mim. E então você vê essas rixas, esses conflitos que tomam forma nesses momentos, né? E como você tá falando, quando chega esse momento que o Sayid tortura o Sawyer, né? E que é uma coisa, cara, que a gente tá vendo tortura na TV aberta, né? Que é uma coisa, claro, não tinha nada gráfico demais, mas é alguém sendo torturado, né? Então realmente tem sempre um estigma muito forte. Quando ele faz isso, ele revisita esse fantasma do passado dele, ele resolve se afastar do grupo. Mas antes disso, até pulando uma parte importante que foi do começo dessa primeira temporada, quando a gente vê realmente a questão dos mistérios começando, né? Com relação à ilha, a mitologia da ilha, né? E que com essa saída do Sayid do acampamento vai se desenrolar essa trama. Quando eles vão lá no episódio piloto, em busca do piloto, o piloto do piloto, e acham aquele comunicador, eles, nesses primeiros episódios da primeira temporada, eles fazem uma expedição para tentar captar algum sinal, porque eles ainda estavam, né, na expectativa de serem resgatados, de alguma coisa, né, de alguém vir atrás por eles. E eles interceptam o sinal vindo da ilha de uma mulher falando em francês. Eles não sabem nem que é da ilha, né? Mas eles captam um sinal que tem uma mensagem em francês. Não, mas eles sabem porque a mensagem é que... depois, né? Mas no primeiro momento eles acham que é... Quando a Shannon traduz, ela diz que a expedição dela todos morreram e aí eles identificam que a mensagem está sendo emitida há 16 anos. De algum lugar ali na ilha há 16 anos, entendeu? Então, assim, quando sai do acampamento, ele encontra aquele cabo e acaba encontrando a Danielle. Aí a gente vai ter a primeira grande virada, né, na série, que a gente tem a captação desse sinal, ou seja, a gente já descobre que existe uma história na ilha, e depois esse personagem da primeira pessoa que vive na ilha antes da chegada deles. E aí a Danielle começa a introduzir alguns elementos, né, que é a questão do levaram a minha filha, né, e também a gente não sabia se era homem ou mulher, porque ela falava levaram Alex, né, então a gente não sabia se era homem ou mulher. Ou seja, tem alguém na ilha, tem algum grupo na ilha. E é uma tal de uma doença, de uma infecção que que é obrigado ela a matar todas as pessoas que estavam com ela. E aí o Sayid, além de tudo, rouba aqueles mapas, né? E a gente aí a galera já começou a pirar, né? Porque aí a gente tem aí, tem um grupo, tem uma mulher maluca vivendo na ilha, que o filho foi sequestrado por um outro grupo que ninguém sabe quem é. Não sabe nem se é verdade o que ela tá falando, e aí, né? O Sayid ouve os sussurros, né? E aí começa toda a loucura. Vem cá, mas o que tá acontecendo, né? E aí você passa também a ver o Walt, que parece ser um semi-adolescente, mas que parece que tem algumas habilidades ali sobre-humanas, talvez, né? Ele começa, como se o que ele visse, o que ele imaginasse se tornasse real, né? Ele tá lá lendo revistinha lá, e aí na revistinha tem um urso polar e aparece um urso polar na ilha, aí você começa a... Será que é imaginação ele que tá projetando isso? Pois é. Será que ele tem algum poder? Depois a gente descobre, quando começa a segunda temporada, a gente descobre que, e já na terceira a gente descobre que não era a imaginação, não foi o Walt que produziu aquilo, porque, né, aquele bicho foi colocado lá mesmo. Ali, mas a gente imaginava, nossa, será que o Walt tem poderes parapsicológicos? E que era uma coisa, né, os roteiristas faziam isso, eles ficavam instigando, sabe? Vamos botar isso aqui pra dar uma sacaneada no espectador? A gente falou muito nisso no nosso episódio anterior do podcast, que como naquela época explodiram, né, começaram a explodir as redes sociais, os blogs e tal, é possível acompanhar
os fãs teorizando. E eles brincaram muito com isso depois da segunda temporada, né? Então, assim, na primeira temporada, por exemplo, aconteciam coisas na ilha que a galera pirava, tipo a Joana se afogando. Todo mundo queria arrumar uma explicação pra Joana. O Scott e o Steve. Entendeu? Então, eu assim, até hoje não sei quem é que tá vivo. Quem é que ficou vivo? A Scott, né? Acho O que Steve morreu? Não lembro. Sei. A gente acabou de ver e esqueceu. Mas essas piadinhas que eles iam soltando, que a gente ficou procurando motivo e muitos colocam até hoje como mistérios não resolvidos, eram só zoeira, né, gente? Algumas coisas, né? Nem 100% das coisas também precisam ter aquela resposta explícita ali, né? Era só aquilo mesmo, entendeu? Era mais um temperinho ali. Mas você vai vendo isso à medida que os episódios vão caminhando, né? E eu acho que dá até pra falar isso já, né? Aqueles momentos marcantes que a temporada trouxe. Não, né? eu acho que antes de falar dos momentos marcantes, eu acho que uma coisa que começa a se desenhar, assim, falando no geral, é essa divisão do protagonismo entre o Loki e o Jack. Estabeleciam o cara da ciência e o cara da fé, né? Então, Sim. assim, de polarizar toda essa... polarizar mesmo dentro do grupo, né? E também, eu acho que outro ponto, a gente destacou a Danielle, mas, assim, destacar também a aparição do Ethan, né? Quando tem aquele momento do sequestro da Claire e do Charlie, O né? Ethan, quando ele aparece, você tudo bem, a gente estava vendo desde o início esse grupo de sobreviventes e que, né, tem um núcleo ali que tem fala, né? Que tem um personagem. O resto ficava só aparecendo no fundo, né? Como se fossem coadjuvantes. Então, quando o Ethan surge, a gente fala, tá, beleza, eles resolveram dar voz a outro personagem sobrevivente, né? Expandindo esse núcleo aí. Só que depois a gente descobre que o Ethan não era um sobrevivente. Ele era um infiltrado desse outro grupo misterioso que ainda não tinha nenhuma informação naquela época, que já habitava na ilha também. Então ele se infiltrou no grupo dos sobreviventes e ele ficou ali no encalço ali observando tudo, porque a Claire estava grávida e ele acaba sequestrando a Claire. E tenta matar o Charlie. E leva o Charlie junto e tenta matar o Charlie. E a partir disso, né, o grupo, né, liderado pelo Jack de novo, vai buscar o que aconteceu, né? E numa dessas buscas, o Loki encontra a escotilha. Justamente, né? Porque e o aí Loki, a gente começa uma trama... A gente tem nesse momento da temporada alguns núcleos, né, que começam a trabalhar juntos, né? A gente estava sempre vendo o Charlie junto da Claire, a gente vê o Loki o Boone se aproxima muito do Loki, então ele tá sempre junto do Loki naquelas expedições que ele fazia ali, né? A gente tem a rixa muito forte do Michael com o Jean. Porque... Nossa, muito, que ele acha que o Michael tá tentando alguma coisa com a Sam. Né? Então a gente vê ali muita cenas de violência gratuita. E não só isso, né? O Michael tava com um relógio, né? Que o Jean tinha sido encarregado de levar, ele achava que tinha roubado. E a gente tem ali, eu acho que esse momento da escotilha é talvez um dos momentos, né, da trama que começam a extrapolar, né, aquilo que a gente já estava vendo até aquele momento, que eram só aquelas relações, aqueles mistérios. A gente vai começando a ver estruturas dentro da ilha. E aí tem toda aquela doideira que acontece quando o Boone e o Loki encontram o avião, né, dos traficantes nigerianos. E ocorre o acidente. E ocorre o acidente, mas antes do acidente nós somos os sobreviventes o Boone tá com aquela... Tenta usar o rádio do avião, né? Capta um sinal e ouve alguém falando. E ele manda mensagem: somos os sobreviventes do voo 815 da Oceanic. Aí do outro lado ele escuta: somos os sobreviventes da... Tá, mas é a mesma mensagem que ele tá ouvindo e que a gente só vai entender na segunda temporada, né? O que tava acontecendo. Nós somos os sobreviventes do voo 815. Exatamente. Então aí cai o avião e aí a gente tem também, né, a morte do Bonnie, toda uma trama. Que é um momento... E aí o Loki falando sem parar que a ilha exigiu esse sacrifício. Aí você pensa que esse velho é maluco, entendeu? O que ele tá falando. Então, assim, tem muitos... Cara, acontece muita coisa na primeira temporada que ainda não tá, como o Davi falou, conectado nessa mitologia da ilha em si, mas que eu acho que só abre mesmo uma porteira na segunda temporada, mas que já constroem, né, já trazem esses elementos, né, ou seja, não é uma coisa, essas coisas todas que a gente está citando aqui só para vocês lembrarem que são fatos importantes que acontecem na primeira temporada, mas eles têm uma relação, porque a Danielle foi uma pessoa que sofreu os efeitos da ilha e a violência dos outros. O Ethan fazia parte do grupo dos outros, e por que ele sequestrou a Claire grávida? A gente tem a escotilha. A gente né? tem a introdução dos números.
caramba, quando não a gente... O episódio do Hurley lá, o 17º episódio, que é um outro elemento também que perdurou o tempo todo, os números, mas que tem esses números aí? Números, E aí, no final da temporada, a gente vê que os números estavam na escotilha. E depois, né... A mitologia dos números sozinha, ela já desencadeia uma série de acontecimentos, né? Então ele tá lá, essas coisas são todas introduzidas ali na primeira temporada de uma forma muito marcante. Não, e as coisas que... E aí eu acho que começou a trabalhar também no imaginário da gente, né? Que, nossa, caramba, essa ilha é muito misteriosa, tem uma história por trás, eles vão descobrir. Então a gente tinha ali as histórias das pessoas acontecendo, os flashbacks, as interações na ilha, e o mistério da ilha começando a se concretizar, se materializar na nossa frente, né? Aí qualquer coisa era motivo da gente já começar a surtar. Tipo, vamos até a Black Rock. O que é a Black Rock? Meu Deus, a Black Rock. Entendeu? A gente já... Caramba, aí chegaram na Black Rock. Meu Deus, esse navio antigo. O que foi esse navio antigo? Que tá no meio da floresta. No meio da floresta. Que bizarro. Então, assim, essas coisas bizarras que a gente começava a ver, o urso polar, não sei o que, tu já começa a enlouquecer. Então é possível. A primeira temporada de Lost foi uma coisa genial por isso, porque ela mexeu com os nossos brilhos, com a nossa curiosidade. E além de tudo, e eu acho que a gente pode agora entrar nesse mérito, dos momentos, dos momentos marcantes e emocionantes, né? Que a gente viu. Eu acho que o primeiro grande momento, assim, mais catártico, realmente, tirando todo o impacto do piloto, é o episódio 4, o Walkabout, né? Que é o episódio centrado no Loki. Porque você descobre que o cara tava paralítico ali, paraplégico, né? Paraplégico. Antes do acidente acontecer. Ele usava uma cadeira de rodas, gente. Ele embarcou numa cadeira de rodas. E quando ele cai naquela ilha, ele levanta e anda. Pra mim ainda, se eu fosse... No final, no último podcast, a gente vai citar os nossos momentos, né, favoritos. Mas pra mim, você sabe que vai estar na minha lista, é a hora que ele fala pro agente de viagem que você não pode dizer... O que eu não posso fazer. E a gente vê a cadeira de rodas. Pra mim, aquilo ali, eu me lembro de eu ficar na frente da TV, eu falei... Não, aquele realmente é o primeiro grande choque, assim, realmente, de você falar, cara, realmente eu não tô vendo uma série qualquer. Não tô vendo uma série qualquer, porque esse cara, ele não andava antes do acidente acontecer. Não, e assim, a gente viu a cadeira de rodas na praia, a gente viu o Loki mexendo os dedos do pé quando ele estava deitado. Então, assim, cara, as pistas todas tinham sido dadas e a gente não tinha pescado. O episódio inteiro, ele mostra... Ele tá sendo mostrado da parte de cima do corpo, só ou deitado. Ou deitado. A gente... mas, assim, as pistas todas foram jogadas e a gente não pescou. Então, quando a gente vê... É um momento quase sexto sentido, né? O final do episódio, ele é bem digno, assim. Se você, né, todo mundo que está ouvindo aqui, você já viu o sexto sentido. Então, nossa, se você não viu, pelo amor de Deus, né? Também. Azar o seu. Mas pelo nível de surpresa, de choque, é muito parecido. Porque, cara, o que aconteceu? Como que aconteceu isso? Por que esse personagem agora tem essa conexão tão forte com esse lugar? Porque o cara... aconteceu um milagre com ele. Não, um duplo milagre. Sobreviveu a uma queda de um avião e voltar a andar. Né? Então, realmente, ele passa a enxergar e você passa até a entender por que ele tem essa conexão tão forte com aquele lugar. Porque aquele lugar representou uma virada na vida dele. Porque o flashback mostra que ele é um loser total. E os flashbacks do Loki são todos muito emocionantes, assim, porque é uma história muito triste, né? De como ele era sempre um homem de fé e sempre abusado por ter fé. Né? E um cara em busca de amor, em busca de carinho, família, né? Então, assim, aí a gente entende até dá pra entender as decisões erradas que ele toma ao longo da série, porque é um cara que viu na ilha a casa dele. E é o personagem que estabelece o contraponto mais extremo, né? Do que a gente vê, do cara que a gente vê no flashback, um cara inseguro, né? Que tá sempre ali sendo ludibriado, pra esse cara que na ilha é um cara tão decidido, né? Vou caçar o javali, vou trazer não sei o quê, e os próprios personagens explorar. diziam, cara, ele é um esquisito, mas se eu precisar ficar com alguém aqui, eu quero ficar com o Loki, porque se eu for sobreviver, eu só vou sobreviver só se o Loki me ajudar. Então, assim, ele virou um porto seguro pra muita gente, né? Porque se o discurso e as atitudes do Jack são mais do ponto de vista racional, da coisa de é importante nos organizarmos pra ficarmos juntos, porque, né? E aí tem um dos grandes momentos também que é uma fala dele lá já pro final da temporada, quando ele fala, a gente só vai sobreviver se a gente ficar junto, não, ou então vai morrer sozinho, separado. Live together, die alone, né? Então,
Então é um grande tema também. Então, que é um outro contraponto do discurso do Locke com o discurso do Jack, né? Então a primeira temporada ela trabalha todos esses aspectos assim, né? E traz momentos realmente muito catárticos como esse do quarto episódio. E depois lá na frente, que para mim é um grande momento também da série, que é o que representa a primeira morte de um personagem importante dentro daquele núcleo que tinha mais... né? Que é quando o Boone sofre aquele acidente que a Juliana citou, quando o Locke descobre o aviãozinho lá na floresta e ele sobe lá no alto daquele monte, daquele penhasco, e acaba caindo com o avião e sofrendo um novo acidente que ele fica muito ferrado, muito machucado, muito ferido. E que, pô, você tá vendo um momento que é o Jack desesperado pra tentar fazer de tudo pra salvar o cara, mas não tem recurso. Você tá numa ilha, né? Você não tem equipamento médico, você não tem como fazer transfusão de sangue, porque o cara perdeu muito sangue. E você vê o desespero, você sente o desespero do personagem naquele momento. Então até por isso eu também acho que o Jack não é esse personagem chato, porque você vê que é um cara que realmente, apesar da obsessão dele de querer consertar as coisas, ele não media esforço pra tentar fazer isso. Né? E mesmo o cara chega a fazer uma transfusão tentar fazer uma transfusão do próprio sangue com o paciente. Bizarro. Ele é muito obstinado, né? Então é um momento muito realmente que você fica, cara, caramba, morreu um personagem. Mataram o personagem entre os protagonistas, acabou. E né? como aquilo impacta a Shannon, que era até então uma personagem muito irritantezinho, né? Então ela tá ali, a postura dela também muda a partir daquele momento, né? A forma como ela passa a enxergar a vida ali a partir daquele momento e como que ela dá abertura de um relacionamento. Ela tenta até matar o Locke. O Locke, né? Exatamente. E ela, a partir daquele momento, ela desenvolve um relacionamento ali com... Ela se aproxima do Said, né? Então... Que não tinha química nenhuma, né? Então uma coisa assim que eu agora reassistindo, gente, que casal que não ia funcionar mesmo, entendeu? Então assim... Não tinha química nenhuma. São aquelas coisas que não funcionaram na série, entendeu? Já que a gente tá aqui disposto a revisitar, é uma das coisas que realmente não tinha menor sentido. Mas tem muita coisa que acontece, né? Você faz uma aposta num núcleo específico ou desenvolveu alguma ideia que não vai pra frente. Não dá certo, realmente, e que acaba sendo abandonada depois, como a gente vai ver na segunda temporada. E a gente tem também um outro episódio que eu acho que foi muito legal, foi o Numbers, né? Porque ele teve uma pegada mais... de comédia, né? Mas que introduziu a questão da mística dos números, né? Como se eles tivessem trouxessem uma má sorte, apesar de terem trazido 150 e tantos 6 milhões de dólares para conta do Hurley, né? Então, assim, eu acho que foi um episódio muito legal, assim. E o Hurley também, é muito legal você falar do Hurley, porque o Hurley, ele sempre representou na série, o Sawyer também, sob certa medida, né? Mas o Hurley muito mais. Ele era o alívio cômico para os momentos, assim, de maior tensão, né? Ele sempre falava, tinha uma tirada engraçadinha, ou alguma coisa que ele fazia, Nossa, né? todo mundo era muito grosso com ele, cara. O Sawyer era muito grosso com ele, o Said, o que você quer, Locke? Hurley. O Jack era grosso, não agora, Hurley. Caraca, cara, todo mundo tratava o Hurley muito mal. Entendeu? Se eles soubessem desde o começo quem seria o Hurley, né, eles não fariam isso, né? Caramba, então eu acho que por isso, gente, não é à toa que durante muito tempo a header do nosso blog era a foto do Hurley. Era a silhueta dele. E o nosso blog chama Dude or Lost, né? Então, assim, o Dude veio do Hurley, que pra mim é um dos personagens mais queridos, né? E também protagonizou momentos bem emocionantes, né? Mas esse episódio dele eu achei muito bom. Não, e tem alguns momentos que são muito legais também, né? A própria tentativa do Charlie, porque o Charlie tá sofrendo de abstinência, né? Porque ele era um viciado em heroína. E a forma como o Locke ajuda ele, né? A tentar, né, interromper aquele estágio de dependência, né? Como isso acontece na ilha também, o desenvolvimento daquilo ali, como que o Locke acaba... um tratamento de choque pra tirar o Charlie daquele momento. O Locke meio viu um paizão, né? Ele faz o berço do bebê da Claire no dia do aniversário dela. Então, assim, a gente vê, cara, as relações se construindo, os laços sendo, porque as pessoas estão ali, sozinhas, precisam se relacionar. E quando chega um momento também que é chave na temporada já mais pro final, que o Michael decide construir uma jangada, pra que, né, pô, a gente não vai tentar, ser... Não vamos ser resgatados. Já passaram 20 e tantos dias, ninguém tá vindo aqui. Né, vocês falaram que o piloto disse que o avião estava muito, muito longe da rota, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa para tentar sair daqui. Vamos construir uma jangada. E aí a primeira tentativa dele, alguém sabota a construção, bota fogo na jangada, no que eles estavam fazendo. E aí tem toda aquela... Quem foi? Acusa o Jim, né? Acusa todo mundo, né? Fica aquela coisa da desconfiança e tal. E a gente descobre que era o Walt, porque o Walt não queria
né, sair daquilo ali, porque ali ele se sentia especial. Próximo do pai, E mais do que isso, né, ele tinha no Loki uma figura também paterna também, né? Era alguém que tratava ele como adulto, não como criança. E o pai tratava ele como criança. Pai que ele não conhecia bem. Mas ali ele se sentiu em casa, né? Então, assim, ele não estava com essa ideia de buscar ir pra casa, porque ele já estava se sentindo em casa, né? Sim. Mas aí, ele fizeram o tal do projeto da jangada e o Sawyer também resolveu ir embora. Por quê? Porque também na primeira temporada se constrói o triângulo amoroso que vai passar por todas as temporadas, que é Jack, Kate e Sawyer, né? Então, assim, eu acho que dali é a maior loucura da internet, que foi as skaters e as jeiters, né? Então, assim, a galera que ficou torcendo pros casais. E a gente vê que ele aparentemente era um cara que né, frio, e a gente também viu a história dele, né? Passado super traumático. Perdeu, né? O pai sofreu um golpe de o mesmo golpe que ele praticava, né? E ele acabou perdendo o pai, porque o pai matou a mãe dele e se matou, né? Se matou. Então ele foi criado como órfão e cresceu com aquele sentimento de querer se vingar. E ele se transforma no homem que ele jurava querer matar. Ele fazia as mesmas coisas. Então ele carrega isso e é um cara que tá tentando o tempo todo se torturar também. Né? Ele não quer que as pessoas gostem dele, ele quer que as pessoas o odeiem, porque ele acha que ele tem que ser punido. Mas ao mesmo tempo ele viu na Kate uma pessoa como ele, né? Uma pessoa que foge do passado, né? E acaba gostando dela. E o Jack, apesar de também saber que ela não tem um passado muito, né, maravilhoso, desenvolve, né, o interesse nela, né? E ela completamente dividida entre os dois. A gente vê que ela tem interesse no Jack, mas ao mesmo tempo ela se preocupa com o Sawyer, né? Então a gente... E o Sawyer apanha bastante, né? Nossa! Na primeira temporada, ele é torturado, né? ele toma uma facada no braço. Ele toma um tiro no final da temporada. Cara, no final não, no começo da... Não, no final, né? Foi no final, No final. Que é quando a gente vê, né? Já os 3 episódios finais... Isso, que a gente tem dois grandes núcleos separados, né? Que é o da escotilha e o da balsa, né? Isso, eles estão ali, né? Quando o final da temporada começa, né? O Êxodos, né? Parte 1, parte 2 e parte 3, tem o grupo do Jack, liderado pelo Jack, mais o Locke, a Kate e o Hurley, e com o Dr. Arzt. Arzt, né? Porque na época era uma confusão terrível de entender o nome do cara, né? Inclusive eles fazem isso de piada, né? Porque ninguém consegue falar o nome dele certo, né? E eles estão indo naquela jornada pra ir na Black Rock, porque lá teriam dinamite, que poderiam ajudá-los a abrir a escotilha. E o outro grupo, que é liderado ali pelo Michael, Dean e Sawyer, que estão realmente partindo na jangada para tentar encontrar um lugar que pudesse significar o resgate de todo mundo ali. E o episódio se divide nisso, né? E muito bem, e vai construindo aquele clima de tensão, ao mesmo tempo que também permite alguns momentos... E permite alguns momentos que são de humor involuntário e humor negro. Os estão vindos, né? Estão vindo, a Danielle chega ali falar. Então, assim, na verdade, eles estão explodindo a escotilha como um lugar para se esconder. Para se esconder, então, exatamente. assim, a tensão de ter o acampamento invadido, aí a doida, ela tenta levar o Aaron, né? O Charlie sai atrás dela para resgatar a criança, né? Aí você tem lá o grupo na escotilha para explodir a escotilha e o grupo na balsa. Aí você vê o ataque dos outros, na verdade era a criança que eles queriam, não era o Aaron, era o Walt, né? E aí a gente vê lá a esperança do resgate pegando fogo, né? Quando ele tá com fogo. Literalmente naufragando, né? Porque... Dá um tiro no Sawyer e o Dean fica perdido no mar. Então acaba a temporada, a gente não sabe o que aconteceu com eles. E outro lado a gente tem a explosão da escotilha, né? E... aquela cena maravilhosa, né? A explosão da escotilha que é antecedida pelo apelo desesperado do Hurley, não façam isso. Quando ele vê os números. Porque ele vê os números cravados ali do lado da escotilha. Então, não, esses números trazem azar, não deixa isso aí, não mexa com isso. Nossa, e o Jack enchendo o saco pra não explodir. Gente, que todo mundo que explode logo, a gente quer ver o que tem dentro dessa escotilha. E quando eles estão na Black Rock, inclusive, outra coisa que explode é o próprio Arce, né? Ai, gente, que horror. Porque, inclusive, tem o Hurley fala, dude, you have some arson, né? Você tem um pouco de arce em você, né? Uns pedaços do cara que estavam na blusa do Jack ainda. Então, a série consegue fazer isso. Ela cria esse clima de tensão muito forte nesse final de temporada, constrói ganchos realmente muito, muito pesados, né? Muito assim, cara...
como que eu vou fazer? A gente tá falando de, né, meses de distância para a próxima temporada. E ele cria isso, a escotilha então é finalmente aberta. E aí a gente tem ali o primeiro grande assim, encerramento de temporada com baita gancho, né, pra segunda, né? Exatamente. Então, que virou marca registrada de Lost. Né? Sim, então, sim. Sempre começava e terminava de uma forma bem impactante, né? Os últimos episódios eram sempre, né, ou duplos, né? Com alguma história longa, acontecendo o desenrolar de alguma trama gigantesca. E aí acabou a primeira temporada com todo mundo perguntando o que tem dentro dessa escotilha. E aí a gente esperou longos meses até descobrir. Especulando pra caramba do que tinha ali. Era só realmente uma base pra se esconder, né? E ninguém tinha ideia do que tinha ali, né? Porque até esse momento a gente não tinha ouvido falar em Dharma, né? Então... Não tinha. Esse elemento não existia ainda, né? Então era realmente uma coisa assim de jogar todo mundo no escuro. Literalmente, agora sente. Você que tá na sua casa, acompanhou a primeira temporada, sente aí, aguarde alguns meses. Agora vai começar. E a gente vai agora começar a pisar no acelerador para desenvolver essa mitologia tão rica que a série teve, de tantos mistérios, tantas perguntas. Mas ainda assim, olha só quanta coisa a gente elencou aqui, tipo assim, uma porrada de coisa que aconteceu na primeira temporada e a gente não falou nem metade, porque o objetivo nem era falar disso, mas era só pra gente fazer essa construção desse raciocínio de que gente, era muita informação. Cada episódio era uma história, né, acontecendo, coisas da ilha sendo descobertas, histórias das pessoas sendo reveladas, e a gente viu ali os flashbacks, né, Davi? Também uma coisa que a gente não citou, mas que uma coisa que aconteceu nos flashbacks que a gente não citou é que os personagens se cruzando, as interações, né, começaram a acontecer, as coincidências, né? Um Sawyer que cruza com o Boone na delegacia, que depois cruza com o pai do Jack no bar. O Hurley na TV da casa do cara que o Jim foi socar lá. Exatamente, então, ganhando assim, prêmio, né? São esses pequenos encontros, assim, no passado desses personagens, que já deixavam também... Cara, não pode ser só coincidência isso, né? Como assim, tem que ter um motivo cara? Desses caras estarem juntos na ilha, né? Então a primeira temporada realmente ela é muito marcante por ter todas essas características e trazer todos esses elementos para a construção realmente da mitologia da série e para que a gente pudesse conhecer um pouquinho desses personagens, né? Porque a primeira temporada a gente ainda não sabe quem eles são realmente. A gente conhecia coisas que eles fizeram no passado e as atitudes que eles tinham naquele momento deles da ilha ali. Mas conhecer mesmo, a gente só vai conhecer a partir da segunda e terceira temporada. Que aí você já começa a ter realmente um desenho de quem era o Jack, de quem era a Kate, quem era o Sawyer, ou o James Ford, né? Ou o John Locke, o Said, o Dean, a Sam, né? E por aí vai. Então, realmente a primeira temporada ela ainda continua sendo uma temporada realmente muito sólida e que quando você revisita, você se surpreende ainda com algumas coisas que de repente estavam um pouquinho mais esquecidas lá. De novo, aqueles elementos, aquelas frases... que viraram marca da série, e né? que também fazem a gente... assim, é aquilo, tem a ilha, tem esses mistérios, mas tem as histórias das pessoas. Sempre tá sempre o foco tudo ligado. Principal é sempre esse, né? algum momento de superação, de desafio pessoal, de crescimento pessoal, de superar algum trauma do passado, ou de mudar uma postura, né? De perdão, de culpa. Então, assim, as histórias todas e as situações que a ilha coloca para eles é para desafiar. Entendeu? Exatamente isso. Então, isso tá presente em toda a primeira temporada. Então, quando chegou lá no final da temporada, se você achou estranho o que aconteceu, volta e reassiste do começo. Você vai ver todos aqueles elementos ali, mas é que a gente estava muito preocupado com os mistérios, com a ilha, e se descuidou de escutar, entendeu? Com atenção o que estava sendo dito e essas propostas de desafio que cada personagem enfrentou, né, nessa primeira temporada. Então é isso, gente. Aí a gente tem pra mim, uma das temporadas mais legais da série, né, a principal, né, porque foi a que abriu o coração da gente para continuar nessa jornada. Trouxe todos esses elementos que a gente citou, fez a gente se apaixonar por cada personagem, por mais escrotos que eles sejam. Essa relação conflitante, né? Conflitante. Pô, eu gosto desse cara, mas ele é escroto pra caramba. Ele é escroto pra caramba, mas eu gosto dele.
desenhou, né, esse cenário que se desenrola depois. A gente, no próximo episódio do nosso podcast, a gente vai falar sobre a segunda temporada. E é isso. Se você quer acrescentar alguma coisa, quer que a gente comente alguma coisa que ficou faltando, manda aí, fala com a gente nas redes sociais, fala lá no blog. O blog tem todo esse conteúdo de Lost. E a gente vai fazer um especial no último episódio, a gente vai ler as interações com vocês, o que vocês propuserem aí pra gente comentar. Porque não dá pra gente falar de tudo, né? Até porque a gente também, a cabeça já não é mais a mesma, né, Davi? Acho que se a gente tivesse que fazer um post de easter eggs hoje, a gente já tava errada, né? É difícil, mas ainda bem que tem um registro lá no blog de todos esses momentos aí, pra quem também quiser revisitar essa parte. Então tá, pessoal, até o próximo episódio. Valeu, um abraço. Você acabou de ouvir o Dudecast, o podcast do blog Dude You Are Lost, que está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Procure o feed do nosso podcast no seu favorito e nos adicione para acompanhar os próximos episódios. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook.